sétimo ano. Good morning. How are you? Como vocês estão? Vamos retornar às nossas atividades? Hoje a gente vai começar na página 47, tudo bem? Nós temos aqui, número 1, a gente vai ler esse texto, é uma revista, né? Read the magazine, leia a revista, section and with, a seção da revista na qual a doctor answer, um médico responde a reader's question, ou seja, uma pergunta de um leitor. Geralmente nas revistas tem essa função, por exemplo, geralmente se tem uma parte médica, tem sempre as perguntas do leitor que eles enviam, seja por internet, antigamente por carta, mas ou por internet atualmente, e aí o médico vai falar sobre. E a gente está numa revista de saúde, a gente vai ler esta revista, tudo bem? Health, ou seja, saúde. Is it flu or dengue? Isto é gripe ou dengue? Flu não é de Fluminense, tá? É de gripe. Coloca aí, faz uma anotaçãozinha. Bora lá. A Jane, de Ohio, tá enviando uma pergunta, que é esse boxinho aqui, ó. Ela tá dizendo assim, ó. Hi, Dr. Morgan. Olá, doutora Morgan. I am studying to be a nurse. Eu estou estudando para ser enfermeira. And I have an important question. E eu tenho uma importante pergunta. How is it possible, ou seja, como é possível, to know, saber, if a person, se uma pessoa has flu or dengue, tem gripe ou dengue? The symptoms, os sintomas, are very similar, são muito parecidos. And it is, e é, difficult to see, difícil de ver, the difference, a diferença. Can I use, eu posso usar, the same treatment, o mesmo tratamento, for both cases, para ambos os casos? E aí a doctor responde, né? Well, Jane, bom, Jane, this is an important question. Essa é uma pergunta importante. Flu, ou seja, gripe, and dengue, e dengue. Fever, dengue fever, dengue com febre, really have similar symptoms. Realmente tem sintomas muito parecidos. Mas, they are different diseases. Mas elas são diferentes doenças. Flu symptoms, os sintomas da dengue incluem fever over 102 Fahrenheit, tá vendo? Tem um 102 e um Fzinho, é o equivalente de graus Celsius no Brasil. Esse 102 Fahrenheit é o equivalente a 38 graus Celsius da língua portuguesa. Stuffed nose, o que é stuffed nose? Nariz entupido, náusea, chills and sweats, calafrios e suores, fatigue, ou seja, fadiga, muscle aches, dor muscular, especially in your back, especialmente nas suas costas, arms, braços, and legs, e pernas. Cough, tosse, headache, dor de cabeça, and loss of appetite, e perda de apetite. Enfim. Dengue fever, a dengue, geralmente, present symptoms like, apresenta sintomas como fever, febre, severe pain behind the eyes, dor severa atrás dos olhos, muscle and joint pain, dor no músculo e nas juntas, red, que é aquela irritaçãozinha na pele, né, vermelhidão, náusea, que são as náuseas, vomiting, ou seja, vômito, and loss of appetite, e perda de apetite. Realmente existem muitos sintomas parecidos entre a gripe e a dengue. In case of dengue diagnosis, ou seja, em caso de diagnóstico de dengue, it is important that the patient, ou seja, é importante que o paciente rests, ou seja, descanse, drinks a lot of fluids, beba bastante líquido, and doesn't take aspirin, e não beba aspirina, é a nossa dipirona, não pode beber dipirona não, é aspirina mesmo, não pode beber quando você está com dengue. In both cases, em muitos casos, the patient, ou seja, o paciente, has to see a doctor, precisa ver um médico, to get the right diagnosis, ou seja, para ter um diagnóstico completo, certo, and treatment, e tratamento. Don't take any medication, não tome nenhuma medicação without a doctor prescription, sem uma prescrição médica. A gente sabe que a gente não pode tomar qualquer remédio quando a gente está com dengue, né? A gente precisa esperar ter um diagnóstico do médico para poder dizer qual é o tratamento. E existe um medicamento, eu não lembro qual agora, mas que você não pode tomar quando você está com dengue, de jeito nenhum, porque senão ela fica hemorrágica e você fica pior, tem mais risco de morte. Enfim,
Bora ler. Uma coisa que eu queria destacar a atenção de vocês. Bora lá. Aqui no quadrinho que a menina manda pergunta, ela fala assim, ó. Hi, Dr. Morgan. I am studying to be a nurse and I have. Have significa ter, é o verbo ter. E aí, vamos seguir. An important question, uma pergunta importante. How is it possible to know if a person has? Depois de person tem has, H-A-S. Has tem o mesmo sentido de have. A gente vai ver a diferença lá na frente. Eu quero que vocês grifem a palavra have e a palavra has. Então, aqui no primeiro quadro, aqui, ó. Have, aqui na segunda linha, e has tá aqui embaixo do lado de flu. Aí vocês vão grifam que eu vou falar daqui a pouco sobre essas palavras. Número 2. Read the text again. Leia o texto de novo and check the correct answer. E marque a resposta correta. Who is asking the question? Quem está fazendo a pergunta? A gente vai analisar aqui no texto. Olha lá, ó. Quem tá o nomezinho antes da pergunta? Qual que é o nome que tá antes? Ohio é a cidade, uma cidade dos Estados Unidos. Quem que é? É a Jane ou o Dr. Morgan? Quem tá fazendo a pergunta? Marca aí quem for tá fazendo a pergunta, tá perguntando sobre esse assunto. Letra B. Which health problem, ou seja, quais problemas de saúde, does she want to get more information about? Sobre quais problemas de saúde ela quer saber mais, essa pessoa? Flu, sore throat, o que significa? Dor de garganta, esse aqui do meio. Sore throat ou dengue fever, qual desses? Pode ter mais de uma afirmativa para poder marcar. Vocês marcam as perguntas sobre quais doenças essa matéria está falando. Bora continuar. 3. Would you ask for help by writing to a newspaper, magazine or website like Jane did? Vocês vocês têm costume de escrever para websites de doenças perguntando sobre informações? A gente não tem tanto costume de fazer isso. Mas é sempre importante lembrar para procurar fontes confiáveis para pesquisar sintomas de doença, possíveis tratamentos, porque assim, a gente já precisa ter um diagnóstico mais certo, a gente precisa ir no médico. E ficar procurando em site que não seja tão confiável é um pouco perigoso, porque a gente pode ver, fulano fez isso e deu certo, e pode ser que não seja tão bom. Então, assim, não confiem tanto assim em qualquer site para vocês, tá bom? Bora lá. Número 4. According to the text, de acordo com o texto, write F, escreva F. For flu, para gripe, sintoma da gripe. D, for dengue fever, D para dengue, o sintoma da dengue. Or B, for buff. O que é buff? Ambos. Se esse sintoma é tanto para dengue quanto para gripe, eu vou colocar um B. Se esse sintoma for só para dengue, vou colocar um D. Se for para gripe, eu vou colocar um Fzinho, tá bom? Onde que eu vou achar essas informações? Aqui, ó, ela falou, ó. In case of dengue, não, cadê? Sintomas, aqui, ó. Quais são os sintomas da flu symptoms? Include fever. Olha lá, onde está o 102 são os sintomas da gripe. Da dengue, tá aqui embaixo, ó. Dengue fever usually presents symptoms. Vocês vão ver, pode voltar no vídeo, né? Vocês têm essa condição de voltar no vídeo e ouvir de novo quais são os sintomas. E aí vocês vão marcar. Nesse primeiro aqui, o menino tá suando o nariz. É sintoma de quê? Nariz entupido. Vermelhidão na pele. É sintoma de quê? Febre alta. Sintoma de quê? Falta de apetite. É sintoma de quê? Tosse. É sintoma de quê? Ânsia de vômito. É sintoma de quê? Dor nos olhos. É sintoma de quê? Dor de cabeça. De quê? Dor nas juntas. É sintoma de quê? Calafrios. É sintoma de quê? Cansaço, é sintoma de quê? E aqui, dor na cabeça, é sintoma de quê? Vocês marcam aí de acordo com vocês estão observando. Bora lá. Número 5. Read the text again. Leia o texto de novo. And write T. Escreva T. For true, para verdadeiro, or F for false. E F para falso. If a person has dengue, se uma pessoa tem dengue, he ou she, ele ou ela, can't take aspirin. Verdadeiro ou falso? Pode tomar aspirina ou não? Se for verdade essa afirmação, essa frase, true. Se for T. Se for falso, vocês vão colocar o F. Segunda frase. Only a doctor, apenas um médico, can prescribe medication. Pode prescrever medicamento. Só um médico pode dizer qual remédio você pode tomar? Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, T. Se for falso, F.
Dengue and flu, ou seja, dengue e gripe, have totally different symptoms. Tem sintomas absolutamente diferentes. Não tem nada igual entre os sintomas. Se for verdadeiro, coloca T. Se for falso, coloca F. E aí, nós temos esse quadrinho aqui do lado da pronunciation. Palavras como nose, que significa nariz. Tissue, que é o lencinho para poder enxugar o nariz. Medicine, remédio. Headache, dor de cabeça. Appetite, que é apetite realmente. E prescribe. São palavras que o final todas terminam com o E, mas a gente não pronuncia o E. A gente ignora esse Ezinho, como se a gente não precisasse pronunciar. Então, na verdade, palavras em geral no inglês que terminam com E, a gente não pronuncia o E. A gente para sempre um pouco na consoante antes. Enfim. Nós temos agora para trabalhar o verbo have e has. Lembra que eu falei para vocês grifarem lá na página anterior? Aqui na página 49 nós vamos trabalhar com eles, tá bom? Abram para mim, por favor, na página 170, lá no finalzinho do livro. Essa parte vai explicar para vocês um pouco sobre o verbo have ou has. O que acontece? No simple present, ou seja, no presente simples, para a gente lidar com esse verbo, existem algumas alterações. Então, vamos pegar aqui, deixa eu já deixar marcado. Olha aqui, página 170 aqui em cima, ó. O have, a gente vai usar para I, you, we e they. A gente vai usar I have a fever, you have a cold, we have a terrible headache, they have the flu. Ou seja, eu tenho, você tem, nós temos, eles têm, vocês têm. Enfim, a gente vai usar o have. Para os casos do he, she, it, ele, ela e isso, a gente vai usar has. He has a cold, she has a throat, it has loss of appetite, ok? Então, lembrem-se sempre, have a gente vai usar para you, I, you, we e they. Has a gente vai usar he, she, it. Mas muda o significado, professora? Não, não muda, é o mesmo significado. É o verbo ter. Eu tenho, ela tem, ele tem. Enfim, vai ser ter da mesma forma, tá bom? Com base nisso, nós vamos fazer a atividade da página 49. Bora lá. Complete the dialogue, ou seja, complete o diálogo with the words, com as palavras in the box, do box, esse box roxo. Primeira palavra, backache, ou seja, dor nas costas. Fever, ou seja, febre. Headache, dor de cabeça. Sore throat, ou seja, dor de garganta. Bora lá, letra A. You look bad, Jonathan. Você parece mal, Jonathan. What's the matter with you? Qual que é o problema com você? O que tá rolando? E aí ele responde, I have, porque é ele. I have a... Qual que é a doença que ele tem? Ele tá com a mão aqui. Qual que vocês acham que é? Escreve aqui a doença. Letra B. Susan doesn't look good. A Susan não parece estar olhando bem. What's the matter with her? Qual o problema com ela? Aí a menina responde, I think she has. She, então a gente vai usar has. O que vocês acham que ela tem? Ela tá com a mão assim. O que vocês acham? Preenche aí. Letra C. I hear, ou seja, eu escutei. Mark and James, ou seja, eu escutei o Mark e o James. Are not well. Eles não estão bem. What's the matter with them? Qual que é o problema com eles? They have. They, né? A gente pode usar have. Qual que é a doença que eles têm, de acordo com essa imagem? Letra D. Bob looks terrible, ou seja, o Bob tá com uma aparência terrível. What's the matter with him? Qual que é o problema com ele? E aí a menininha vai dizer, he has, ele tem, qual que é a doença que ele tem? De acordo com o que vocês estão olhando, ele tá com a mão assim, ó. Meu Deus, o que ele tem? Escreve aqui qual que é a doença. Número 2. Read the dialogues, ou seja, leia os diálogos mais uma vez. And match the two columns. E marque as duas colunas. Letra A. We use have. Nós usamos o have with, ou seja, com. Com quem que a gente usa o have? Com quais subject pronouns? Letra B. We use has with. Com quem que nós usamos has? Quais são desses dois? Nós temos aqui, ó, de um lado, he, she and it, para uma dessas opções, e I, you, we and they, para uma dessas opções. Vocês vão ligar com a correta, de acordo com a página 170 que a gente viu. Have para um, has para outro. Marquem aí. Página 50. 3. Observe the picture, observe as imagens, and write the health problem, escreva o problema de saúde, each person has, que essas pessoas estão apresentando. Vocês vão fazer a estrutura. A gente viu que she e he, a gente usa qual o verbo have? A gente usa o has, né? A gente não usa have, a gente usa has.
Então, vocês vão fazer she has ou he has. Ela tem ou ele tem. E na frente a doença. Bora lá. Por exemplo, essa primeira mulher aqui, ela tá com a mão na cabeça. Então, como que eu vou responder pra ela? She has a headache. Ou seja, ela tem uma dor de cabeça. Pro restante vai ser da mesma forma. She has, he has, enfim. Vocês vão preencher aí. Preencham todos de acordo com esses. Ela com a mão na cabeça, ela com a mão na barriga, ele com a mão na garganta, ela com o nariz entupido, ela aqui tossindo, ele aqui com a mão no ouvido. Na página, deixa eu lembrar qual que é a página aqui que tá falando. Página 161, nós temos todos os sintomas que podem ser para vocês usarem com desenho, inclusive, vocês podem pegar lá. Número 4. Paul and Danny are friends. O Paul e a Dani e o Danny são amigos. They are talking, eles estão falando about health problems, sobre problemas de saúde. Listen to the conversation, escute a conversa and write T, escreva T for true or F for false. T para verdadeiro, F para falso. Bora lá. Vou falar primeiro as opções e aí vocês vão escutando e marcando. Paul has a terrible headache, ou seja, a Paula tem uma dor de cabeça terrível, uma dor de cabeça muito forte. É a Paula? Presta atenção. Danny has the flu, ou seja, o Danny está gripado. Paula has a cold, a Paula tem um resfriado. They are at the hospital, ou seja, eles estão no hospital. Escutem agora o que eu vou ler e aí vocês vão responder de acordo com isso, tá bom? Prestem atenção nos nomes, principalmente nos nomes. Se vocês prestarem atenção nos nomes, vocês vão conseguir responder tranquilo. É a Paula e o Danny, tá bom? Deixa eu achar aqui o diálogo. Achei. Bora lá. A Paula. Hey, Danny. You look terrible. Oi, Danny. Você parece terrível. What's the matter with you? Se a pessoa falar isso pra mim, eu vou ficar muito chateada. Nossa, você parece terrível. Qual o problema com você? E aí, o Danny responde. Hi, Paula. Oi, Paula. My body is aching. Ou seja, meu corpo está doendo. And I have a strong headache. E eu estou com uma forte dor de cabeça. Aí a Paula vai responder o Danny. Oh, Danny, that's bad. Oh, Danny, isso é ruim. I think you have the flu. Eu acho que você está gripado. Aí o Danny responde. How about you, Paula? E você, Paula? Você viu que, né? Falou assim, nossa, você parece terrível. Você acha que o Danny vai deixar barato? Segura. E você, Paula? Your voice sounds different too. Sua voz tá tão estranha, tá diferente. O que tá acontecendo? E aí a Paula, I am bit tired. Eu estou um pouco cansada. And my throat and nose, e a minha garganta e nariz, are terrible. Estão terríveis. It's hard to breathe normally. Ou seja, é difícil respirar normalmente. Tá difícil de respirar. Aí o Danny responde, It seems you have a cold. Isso parece que você tem um resfriado. Tá parecendo que você tem um resfriado. I hope you get better. Eu espero que você fique melhor. Bye, Paula. E aí a Paula responde, bye, Danny. Enfim. Respondam aí pra mim. Quem tá com dor de cabeça forte? Eles estão no hospital? Quem que tá com gripe? Qual que era a outra pergunta? Quem tá com resfriado? Marca aí pra mim. Se foram essas pessoas. E aí, por último, imagine that you don't feel good. Imagine que você não está se sentindo bem. Tell a classmate, no caso o classmate é você, vai ser em duplo, você e você mesmo. What you are feeling, o que você está sentindo. Use the sentences below to help you. Use as sentenças a seguir para ajudar você. What's the matter é a pergunta para qual o problema? E aí de verde, I have a backache. Aí é uma possibilidade de resposta. Eu tenho dor nas costas. E aí, aqui é uma possibilidade de resposta. Go to bed and rest. Vai pra cama e descanse. Então, vocês vão fazer. Troque os sintomas. I have a backache. Ou eu posso, por exemplo, I have a stomachache. Eu tenho uma dor de estômago. Ou I have a cough. Eu tô tossindo. Enfim. Vocês vão fazer isso. Na nossa próxima live eu vou perguntar. Estejam atentos. Vou criar a correção. E até a próxima. Um beijo e tchau.